Bom dia, meu nome é Tiago Cosmo, sou catequista da paróquia de Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos. E o assunto de hoje é: como nós devemos nos comportar quando estamos na igreja? A igreja é a casa de Deus. Sendo assim, ela é um local sagrado. Então, nós não podemos nos comportar de qualquer maneira. Precisamos ter respeito pelo local onde estamos. Por isso, neste vídeo eu vou ensinar a forma correta de se comportar dentro de uma igreja. A primeira coisa que precisamos fazer é cumprimentar a Deus ao entrar na igreja, pois sempre se deve cumprimentar o dono da casa. Fazemos isso através da genuflexão. Nos ajoelhamos, voltados para o altar, e fazemos o sinal da cruz. Depois, seguimos para o banco, nos ajoelhamos e, voltados para o sacrário, fazemos uma pequena oração. Após isso, podemos nos sentar e, em silêncio, esperar pelo início da missa. E isso é importante, pois, como eu já mencionei, a Santa Missa é um momento de comunhão com Deus e um momento de encontro pessoal de cada pessoa com o Espírito Santo e com Jesus Cristo. Sendo assim, nós não podemos estar distraídos e também não podemos fazer coisas que distraiam as outras pessoas. Devemos estar totalmente concentrados na adoração, nas respostas dos ritos litúrgicos. Por isso, não podemos ficar conversando na igreja, nem usando o celular, comendo, lendo em voz alta ou se levantando durante a missa. Pois além de tirar a nossa concentração, isso também tira a concentração de outras pessoas. Devemos estar sempre em silêncio e falar somente durante as respostas da Assembleia, pois as respostas têm um significado litúrgico para o rito. E essa é outra questão que não pode faltar. Nós não podemos ficar também apenas sentados e assistir, sem interagir, pois o cristão não é apenas um mero espectador durante a missa, ele é um verdadeiro participante. Ele deve seguir as respostas e os gestos litúrgicos, deve cantar, sentar e se ajoelhar quando necessário, pois isso é parte do rito litúrgico. A nossa participação neste rito é que de fato nos faz entrar em comunhão com Deus Pai. Deve ser feito com respeito e de coração aberto. As interações não são mera coreografia, mas são o verdadeiro rito de adoração a Deus Pai. Após o início da missa e seus atos iniciais, entra a liturgia da palavra. Na liturgia da palavra, nós devemos ficar atentos à leitura e à homilia, para que nós possamos absorver o conhecimento que o Padre nos passa. E após isso, vem a comunhão. Depois da consagração do pão e do vinho, as hóstias consagradas são distribuídas para os membros da Assembleia. A hóstia consagrada é a presença viva de Cristo encarnado. Sendo assim, também deve ser tratado com todo e respeito e honra. Não se pode receber a Eucaristia aqueles que estão em estado de pecado grave. Aqueles que estão nessa condição devem primeiro buscar confissão para poder se purificar desse pecado. Assim, apenas aqueles que estão preparados para receber a Eucaristia devem seguir para a fila. O ato penitencial que existe no início da missa possui justamente o objetivo de nos preparar para esse importante momento. Sendo assim, aqueles que chegaram atrasados e não se fizeram o ato penitencial também não deveriam receber a Eucaristia. Para aqueles que estão preparados e recebem,
Após receber a hóstia consagrada, devemos nos ajoelhar e adorar a Deus por alguns minutos. E depois daquele momento, o Espírito de Deus está fisicamente dentro de nós. Então, devemos nos concentrar e adorar a Deus na nossa alma. Outra recomendação sobre a Eucaristia é fazer o chamado jejum eucarístico, cerca de 1 hora antes e 1 hora depois da missa. Isso evita que a Sagrada Hóstia se misture com outros alimentos dentro do nosso corpo. E por fim, durante o encerramento da nossa missa, devemos não apenas ir embora, mas levar em nossos corações e mentes tudo aquilo que ouvimos e celebramos para dar continuidade à sagrada missão da Igreja, pois somos legítimos membros da Santa Igreja e também discípulos missionários de Jesus Cristo. A missão da Igreja não está apenas na missa, mas começa nela e continua pelo resto da nossa vida. Muito obrigado a todos, que Deus vos conceda os dons da sabedoria e do entendimento, e que Ele vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham um bom dia a todos.